Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema que diz: não mais eu, e sim nós. Foi algo que no meu devocional o Espírito Santo falou muito ao meu coração e me impactou. Me impactou de uma forma que parece que tira as escamas dos olhos, sabe? Conversei até com o Lê, compartilhei com ele falou, não, compartilha com a igreja. E essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Creio que é algo que o Espírito Santo quer trazer como revelação para cada um de nós aqui. Amém? E eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. E pedisse que o Espírito Santo venha falar de uma maneira especial com você. Com você que está aqui, com você que está aí na sua casa. Ô Espírito Santo bendito. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Nos dá ouvidos para te ouvir, Senhor. Um coração para obedecer tudo aquilo que o Senhor trazer para nós como revelação. Ô Pai, tira as escamas dos nossos olhos, a dureza do nosso coração, Pai. Nós estamos aqui assentados diante de Ti, Pai, para recebermos do que o Senhor tem para nós. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Pai, transforma-nos através da Sua palavra, Pai. É o que te pedimos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Peraí, só que eu vou pôr meu óculos, tá, gente? Para eu não trocar 4 por 40, né? Ou 40 por 4. Eu estava lendo um livro que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Muito bom o livro. E desse livro, eu fui cair num livro do C.S. Lewis, que chama O Grande Abismo. E eu quero ler para vocês uns trechinhos desse livro que eu tirei e coloquei aqui. E aí eu vou explicar rapidinho sobre ele. Então, um dos trechos que eu tirei foi da conversa do personagem principal com o seu professor, né? Depois eu explico. Disse assim: Milton estava certo, afirmou meu professor. A escolha de todas as almas perdidas pode ser expressa nas palavras: é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Existe sempre algo que insistem em guardar, mesmo ao preço do sofrimento. Existe sempre algo que preferem a alegria, isto é, a realidade. Você pode observar tal coisa na criança mimada, que prefere perder a brincadeira e o jantar a pedir desculpas a voltar a ficar em paz. Só há duas espécies de pessoas no final: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Em O Grande Abismo, de C.S. Lewis, descreveu o inferno como um lugar onde as pessoas vivem isoladas, milhões de quilômetros separadas umas das outras, porque elas não podem se entender. Forte, né, gente? Então, esse livro dele, ele retrata o inferno, esse lugar. Um lugar onde as pessoas, elas vivem isoladas. Aonde as casas estão milhões de quilômetros de distância, tanto é que eles olhavam e só viam um pontinho de luz. Era onde estava a casa da outra pessoa. Lá longe. E aí tem até uma parte do livro que fala, esse personagem principal fala com aquele ser que ele chamou de professor, mas era um ser luminoso, sólido. E ele até falou: mas vocês viram aí Napoleão, né? Aí fala: não, uns 3 lá conseguiram chegar até onde Napoleão estava. Quer dizer, eles tiveram que andar muitos anos para chegar até a casa de Napoleão.
E quando chegou naquela casa, eles olharam para a janela e aquele Napoleão estava sozinho dentro da sua casa, subia e descia, andava de um lado para o outro, falando: ah, isso é culpa de fulano de tal, isso é culpa daquele outro, isso é culpa do outro, não, mas é culpa daquele outro. Sozinho, sozinho. E lá no inferno, ele retrata, lá no livro ele retrata o inferno como um lugar assim, onde as pessoas vivem sozinhas. Quilômetros, milhares e milhares de quilômetros umas das outras, porque não conseguem se entender. Não conseguem se entender. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis 1, 26, diz assim. Gênesis 1, 26, diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui eu quero destacar com você o verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Nós. Nós. Deus é nós. Deus é um Deus trino, que vive em perfeita harmonia. Perfeita harmonia na Trindade. É Jesus, Deus Filho glorificando Deus Pai, Deus Espírito glorificando o Pai e o Filho, e eles vivendo em perfeita harmonia e unidade. E esse Deus que é coletivo, esse Deus que é nós, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui a palavra homem, eu fui ver na Bíblia Strongs, e a palavra homem é originária de Adão. Olha, a gente fala Adão. Quando nós estamos falando de Adão, nós não estamos falando de um indivíduo, mas nós estamos falando de um ser coletivo. E Adão significa humanidade. Então Deus criou aqui humanidade à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho ou fêmea, varão ou varoa, os criou. Então Deus criou esse Adão, esse ser coletivo, assim como Deus é. A imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança. Gênesis 2,18 diz: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem, que Adão, que a humanidade esteja só. Deus declarou que não é bom que estejamos só. No Éden, gente, o Éden, lá naquele jardim, naquele lugar, era um lugar de nós. Um nós que vivia em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. Não existia eu ali, mas existia nós. Existia nós no Éden. Gênesis 2, 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Não é bom que o homem esteja só. E o Senhor Deus tirou a mulher do homem. Nós sabemos toda a história, o contexto.
E quando o homem olhou para aquela mulher, ele disse: esse é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso do meu osso e carne da minha carne é outro eu, não é? É nós. É ali, ó. É nós. Houve a identificação. E ele se viu nela. E se viram nós. Nós. Mas aí, gente, o que aconteceu? Foi tudo muito, né, perfeito até aqui. Mas aquele que é astuto disse em Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse conhecedor do bem e do mal, sabe o que ele significa? Vocês serão como Deus. Vocês determinarão o que é bem e o que é mal. Vocês determinarão o que é bem e o que é mal. Gente, no Éden, era um lugar de perfeita harmonia entre nós. Sabe por quê? Porque tinha alguém que determinava o que era bem e o que era mal. E o ser humano, ele vivia se sujeitando à palavra daquele que determina o que é bem e o que é mal. Então, Deus falava: essa fruta é boa, isso que eu fiz é bom, coma. E não havia conflito e desentendimento entre eles, porque é o que Deus falou, é o que Deus determinou. É bom para nós. Aí Deus falava: olha, isso não é bom, isto é mal, certo? Não iria haver conflito. Por quê? Porque não sou eu que determino, não é você que determina, mas é Deus que determina. Então, tem que haver conflito aí? Não. Deus determinou, não é bom, não é bom. É bom, é bom. E é dessa forma que no Éden havia harmonia, havia unidade, havia o nós. Mas quando a serpente, quando o astuto, o inimigo das nossas almas, colocou ali diante de Eva a possibilidade de ela escolher se sujeitar àquilo que Deus determinava que era mal, ou ela mesma ter o poder, a autoridade de determinar o que era bom e o que era mal, ela decidiu sair debaixo da direção desse Deus Todo-Poderoso e ela mesma viver de forma independente desse Deus, e ela mesma determinar o que seria a partir dali bom e mal. Bom e mal. O pecado nos tornou eu. Deixamos de ser nós. Nós com Deus, nós uns aos outros. E o pecado nos tornou eu. Gênesis capítulo 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu a seu marido, que comeu também. Ela viu, gente, ela decidiu em seu coração, olhou para aquela árvore, tomou do fruto e comeu. Já começou o eu aí. Primeiro eu. Primeiro eu. Ela comeu primeiro, depois deu.
primeiro eu. É primeiro os meus direitos, primeiro as minhas vontades. É primeiro eu. Aí está o pecado. Gênesis 3, 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles viviam nus e não se envergonhavam. Mas depois que eles deixaram de ser nós e passaram a ser eu, eles correram, se esconderam um do outro, se cobriram com folhas de figueira. Sabe por quê? Porque não havia mais confiança. Não era mais nós, era eu. E aí cada um determinava o que era bem e o que era mal. O que o outro determinou da minha nudez? Como o outro está olhando para a minha nudez? Para o outro é bom ou mal a minha nudez? Correram e primeiro se esconderam um do outro, porque não havia mais confiança entre eles. O pecado quebrou a unidade de um para com o outro. Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos, a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim? Porque eles também não confiavam mais em Deus. Não confiavam mais em Deus. Foi quebrada a unidade deles com Deus. Passaram a não confiar mais em Deus. Foi quebrada a unidade deles um com o outro. Não passaram mais a confiar uns nos outros. O pecado trouxe separação em nós com Deus e de uns com os outros. E olha alguns exemplos na palavra de Deus. Exemplos claros, gente. Adão e Eva. Quando Deus foi confrontar, perguntou para Adão: onde estás, Adão? Né? Você sabe que você está nu? Como você sabe disso? O que Adão fez? Foi a mulher que tu me destes. Foi a mulher que tu me destes. A culpa é dela e sua. Outro exemplo, Caim e Abel. Olha só, Caim e Abel, gente. Caim matou seu irmão Abel por inveja. Por inveja. Outro exemplo, Esaú e Jacó. Jacó desejou o que era do outro. Não estava satisfeito na posição dele. Mas ele quis o que era do irmão. Jacó enganou para conseguir aquilo que era desejo dele. Vontade dele. Gente, estava sob o primogênito. A bênção. Algo que Deus tinha determinado. Mas como agora a humanidade é eu, e a humanidade decide o que é certo e o que é errado, o que é bem e mal, Jacó decidiu: não é bom que meu irmão tenha isso sobre ele. O bom é que tenha sobre mim. E Jacó invejou e desejou o que era do próximo. E enganou seu pai. Passou a perna no irmão para conseguir aquilo que ele queria. Esaú se sentiu ofendido, traído, enganado. Mas Esaú não deixou nas mãos do pai e de Deus a vingança, mas ele quis se vingar com as próprias mãos. Alimentou a amargura, o rancor, a raiva, a ira em seu coração. Por quê?
porque Ele que determina o que é bem e o que é mal. E o bem aos meus olhos é eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. Tamar e Amon, filhos de Davi. Tamar, meia-irmã de Amon, meia-irmã dele. Ele desejou a sua irmã sexualmente. Ele ficou doente de tanto desejo por ela. Ela era a irmã dele. Ela era uma mulher virgem. Ela ia ser dada a casamento a alguém. Mas o desejo dele foi tão grande. E ele determinou o que era bem ou mal. O que é bom para mim é eu saciar o meu desejo. É a minha vontade que prevalece. É a minha vontade. E ele foi, e ele armou toda uma situação para enganar a irmã dele. E quando a irmã dele não tinha como fugir, ele violentou ela sexualmente. E depois que ele satisfez o desejo dele, ele rejeitou a irmã dele. Sabe por quê? Porque não somos mais nós, e sim eu. Absalão e Amon. Absalão era o irmão mais velho. Absalão tomou as dores da irmã. Ficou ao lado da irmã. Lógico, né, gente? Olha o que o outro irmão fez. Só que sabe o que Absalão fez? Fez a vontade dele. E aquilo que ele achava que era bem. Ele fez justiça com as próprias mãos. E matou o seu irmão. Por quê? Tá certo. Olha o que ele fez com Tamar. Ele merece a morte. Se meu pai não toma posição e Deus nem está vendo, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. É isso que o pecado trouxe sobre nós, gente. Esse é o peso do pecado sobre nós. Esse é o peso do pecado. Cada um é eu. Cada um determina o que é bem e o que é mal. Cada um é Deus. Cada um é Deus. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 3, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Que há dentro da sua casa? Que há entre você e seu marido? Que há entre você e seus filhos? Que há entre você e os seus amigos? Que há entre você e a igreja? De onde vêm essas guerras e contendas? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Muitas vezes não estamos recebendo, porque o que nós estamos pedindo é para o nosso próprio prazer. Divórcio. Rompimento de relacionamentos. Tudo é porque sou eu. Eu. A maior causa de divórcio é por quê, gente? Incompatibilidade, né? Porque cada um determina o que é bem e o que é mal. Não está batendo. Somos incompatíveis. Vamos nos separar. Cada um para o seu lado. Tantas pessoas que deixaram de congregar. Sabe por quê? Porque é um grande eu. Porque é um grande eu. Porque ela determinou o que é bom e o que é mal. Essa igreja, esse grupo de pessoas,
não se enquadram naquilo que eu determinei. Então eu vou sair daqui e vou para um lugar onde eu me enquadro melhor. Todas as guerras e contendas, todas as divisões, são fruto do pecado, fruto de um grande eu. O pecado, gente, é violento. O pecado é violento. É violento. Lucas, capítulo 22, verso 42. Diz assim. Lucas 22, 42. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, verso 44 diz: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E Mateus 27, verso 46, diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Gente, Jesus orou, falando: Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Pai, se queres, né? Passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus orou que ele suou sangue. E lá na cruz, ele declarou: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus no Getsêmani, ele não agonizou a ponto de suar sangue, porque ele ia sentir a dor no seu corpo físico dos machucados da cruz. A dor na sua alma da humilhação que ele estava passando. Mas ele suou sangue porque ele ia, pela primeira vez em toda a eternidade, deixar de ser nós e se tornar eu. Porque lá naquela cruz houve a separação da Trindade. Gente, isso é muito grande. Jesus se tornou eu na cruz, para que nós todos nos tornássemos nós, com Ele, com o Pai, uns com os outros. Uns com os outros. Uns com os outros. E nós estamos brincando com o pecado. Nós estamos brincando com o pecado. Só que o pecado é violento. E o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Jesus, ele, através do sacrifício dele naquela cruz, nos deu a possibilidade de sermos nós novamente, de vivermos em perfeita harmonia novamente. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, e nós podemos viver como nós podemos. Jesus, ele nos mostrou o caminho em João capítulo 12, verso 24 a 26. João 12, de 24 a 26, diz assim: Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, continuará ele só. Se o grão de trigo não cair em terra e não morrer,
continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém. Jesus nos mostrou o caminho. E sabe qual é o caminho? Para que nós sejamos, para que nós deixemos de ser um grande eu, é morrer. É morrer. É abrir mão dos nossos direitos, é abrir mão do escolher o bem e o mal. E nos sujeitarmos à vontade do Pai. Nós sabemos a vontade do Pai. Você sabe a vontade do Pai. Você sabe a vontade do Pai. Você sabe que a vontade do Pai é perdão. Sabe o que acontece? A gente vai e espiritualiza. Ah, eu vou orar. Ah, não, eu vou orar. A pessoa chega para você e fala, olha, a palavra de Deus diz para você perdoar. Ah, eu vou orar. Eu vou orar, vou ver o que Deus vai falar comigo. Mas Deus já falou. Deus já falou. Está na palavra dele. E a palavra dele não muda. A vontade do Pai é perdão. A vontade do Pai é reconciliação. A vontade do Pai é que você abra mão do seu ego. Abra mão da ofensa. Abra mão do seu achismo, do seu orgulho. Abra mão. Abra mão. A vontade do Pai é que você morra. Se você amar a sua vida aqui, se você amar os seus direitos aqui, se você se agarrar aos seus direitos aqui, você vai perder sua vida. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque no inferno está cheio de eu lá. Que prefere reinar no inferno do que servir no céu. Prefere reinar no inferno do que servir no céu. No céu só tem lugar para nós. Só tem lugar para nós. No céu há perfeita harmonia. No céu nós vamos viver em harmonia. Só que a vida aqui na terra já é um ensaio para o céu. Aqui na terra nós estamos sendo aperfeiçoados em nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados em nós. Mas se nós não abrirmos mão da nossa inveja, se não pararmos de cobiçar aquilo que é do outro, se não pararmos de julgar os outros, se não pararmos de guardar rancor, amargura, se não pararmos de agarrar com todas as nossas forças os nossos direitos, e agarrar com todas as nossas forças aquilo que a gente acha que é bem ou mal, como é que nós vamos viver no céu? Como é que nós vamos viver no céu? Em João 12:32, Jesus diz, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas não acaba aí, não. Eu morri com Cristo naquela cruz. Jesus, ele abriu mão de tudo, da vontade dele, do direito dele. Ele abriu mão de tudo.
Ele abriu mão de tudo para se submeter à vontade do Pai. Naquela cruz, não só Jesus estava pregado ali, mas cada um que é eu. Eu estava naquela cruz. Eu estava naquela cruz. E isso é uma realidade espiritual hoje. Isso é uma realidade espiritual hoje. Você está naquela cruz. Você morreu com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente sabe, mas a gente não vive isso. Porque a gente agarra no eu. O eu já está morto. Já está morto. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos viver pela fé no Filho de Deus. Crer na obra que Ele fez nas nossas vidas. Ele nos tornou nós. Ele nos tornou nós. E como é que nós estamos vivendo? Vamos ler Gálatas capítulo 5, do verso 13 em diante. Gálatas 5, de 13 em diante. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Amém? Nós fomos chamados para a liberdade. Nós somos livres hoje em Jesus. Nenhuma acusação há mais sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Mas olha o que continua a falar. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Sabe aquilo? Deus é graça. Eu posso viver do jeitinho que eu quiser, porque Deus é graça. Então eu posso levar minha vida do jeitinho que eu quiser. Mas isso, gente, é uma mentira, uma heresia. Se o pecado nos tornou um grande eu, como é que a graça vai assinar embaixo para eu continuar sendo eu? Como é que a graça vai assinar embaixo, tipo, ó, Jesus morreu por você, Ele morreu, tá? Então vive a sua vida aí do jeito que você quer. Continua determinando o que é bem ou o que é mal, sabe por quê? Porque aí você corre para a cruz, você ora, pede perdão, porque Deus é graça, nenhuma acusação mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Vive a sua vida aí como um grande eu. Gente, não é mais assim. Não é mais assim. Você não pode ficar fazendo tudo o que você acha que você deve fazer. Hoje, se você declara que Jesus Cristo é seu Senhor, Senhor tem autoridade. Então quem determina o que é bem e o que é mal é Ele. Não somos, mas eu. É Ele. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gente, a nossa salvação, ela se expressa nos relacionamentos, no serviço uns aos outros em amor. Eu deixei de ser Deus e ser servida na minha vontade para servir ao meu irmão. Amém? 14. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque somos nós. Somos nós. Ame o seu próximo como a si mesmo.
Mas se vocês se mordem... Você tem mordido gente aí? Né? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Não tem mais espaço para a gente ficar se mordendo e se devorando. Porque sabe que se a gente fizer isso, se morder e se devorar, eu vou estar me mordendo e me devorando. Porque nós somos um. E aí, nós iremos nos destruir. Você não vai destruir ao outro, você vai destruir a vocês. A vocês. A você. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gente, a nossa carne deseja ser eu. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, porque em Jesus nós somos somos nós. E o Espírito, que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei do pecado. Isso não te escraviza mais. 19. Gente, presta atenção nas obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. É contra mim, é contra o meu próximo. Impureza. Libertinagem. Idolatria e feitiçaria contra Deus. Ódio. Discórdia. Ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Facções e inveja. Embriaguez. Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, o que acontece? Obra da carne. É um grande eu. Penso só em mim. Só em mim. Só em mim. Mas olha como nosso Deus é perfeito. É perfeito. Por isso que Ele nos deu do seu Espírito. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Porque através do Espírito Santo é que nos tornamos nós. Diz assim, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo que precisa para que nós possamos viver em harmonia. Tudo praticado nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Mas, o que a gente faz? Dá lugar à obra da carne. Dá lugar à obra da carne. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, o que fizeram? Crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Uns dos outros. O Espírito Santo nos foi dado
para que sejamos nós. Para que o relacionamento, nós e Deus, fosse restaurado. E para que o relacionamento, nós, de uns com os outros, fosse restaurado. Para que nós tivéssemos a capacidade de viver a imagem e semelhança de Deus, em perfeita harmonia, assim como é a Trindade. Ah, é impossível. Não é, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Sabe o que pega? É que a gente não quer sofrer, porque abrir mão de tudo isso é sofrer. Você sofre, só que Jesus sofreu por você. Jesus sofreu por você. Na palavra de Deus no Novo Testamento, tem uma parte que fala que na luta contra o pecado, nós não chegamos ao ponto de suar sangue. Só que a gente quer se agarrar no grande eu. No grande eu. Nos meus direitos. Me autopreservar. Me autoguardar. Não quero morrer. Não quero sofrer. Só que esse é o caminho da cruz. Jesus fala, se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Siga-me. Sermos nós exige renúncia e perseverança. Renúncia e perseverança. Sabe por quê? Porque todos nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Então, vai ter momento que eu vou errar com você. E você vai me perdoar. Só que aí, dali mais um tempo, eu vou errar de novo com você. E você vai me perdoar. E aí, mais um pouquinho de tempo, eu vou errar de novo com você. Ah, não, já é demais. Já está de palhaçada. Beleza, eu perdoo, mas cada um num canto. Cada um vive sua vida. Não. Você vai me perdoar. Vai perseverar em andar comigo. Perseverar. Sabe por quê? Porque um vai afiando e lixando o outro. E todos nós vamos nos tornando a imagem e semelhança de Cristo. Se eu paro o trabalho de Deus no meio do caminho, como eu vou ser aperfeiçoada em Cristo? Se eu ponho um limite de perdão entre eu e você, como é que Cristo vai ser formado em mim? O meu erro aperfeiçoa você. O seu erro me aperfeiçoa. Nós precisamos perseverar em unidade. Você precisa perseverar em unidade na sua família, no seu casamento, com os seus filhos. Persevere em unidade. Persevere em perdoar. Já perdoei 365 vezes, são 490 por dia. Entende? Mas ele só erra nisso, sempre o mesmo erro, sempre o mesmo erro, sempre o mesmo erro, sempre a mesma coisa. Persevere em unidade. Persevere em unidade. Não abra mão, não abra mão. Não abra mão das pessoas que estão ao seu redor. Dos seus familiares, dos seus amigos, da sua célula, da igreja onde você foi plantado. Igreja local é para isso, gente. Igreja local não é um lugar onde eu vou e me sinto confortável, porque a luz é boa, o espaço é maior, o som é gostoso, as pessoas são super educadas, pessoas de alto nível. Igreja local é para viver como nós. E para sermos trabalhados, para sermos iguais a Cristo. Amém? Igreja local é família. É família. E hoje em dia não dá nem para comparar com família, né? Porque família hoje em dia está descartável.
Mas para Deus tem valor, porque Deus constituiu a família. Deus constituiu a igreja. Deus nos constituiu para sermos nós. E para encerrarmos aqui, eu queria ler a oração de Jesus em João, capítulo 17, verso 20 ao 23, que diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam assim como somos, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.